Você já se sentiu sobrecarregado? Como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Talvez esteja se perguntando: por que eu estou passando por isso? Qual é o propósito de tanto sofrimento na minha vida? Se você está se sentindo assim, eu quero que você saiba que você não está só e que há esperança em um propósito maior para você. Hoje, nós vamos meditar em Lucas 20, um capítulo que revela insights poderosos sobre como encontrar consolo em meio à tristeza e ao sofrimento. Não é apenas uma história, é uma transformação de vida que você não vai querer perder. Portanto, continue assistindo e descubra o segredo que mudou muitas vidas e também pode mudar a sua. Fala, Fala, escolhida! escolhido! Eu me chamo Dani Lessa Eu me chamo Alexandre e para Martins. você que acabou de chegar aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje estamos no Bem-vindo. episódio 327 do programa Café com Só Propósito, vitória. aqui no canal Martins e Lessa. E talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, alguém mandou esse link para você e você ainda não sabe o que nós fazemos aqui. Nós todos os dias estamos aqui para ajudar você, encorajar você a viver o teu propósito com Deus e ter a sua vida transformada. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e também deixa teu like. Porque o teu like ajuda muito o nosso canal aí a ser entregue para mais pessoas e assim também você está fazendo a obra de Deus, amém? amém. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 20. E o tema desse episódio hoje é como encontrar consolo em meio à tristeza. Eu tenho certeza que esse tema, muitos de nós, em momentos específicos da nossa vida, a gente vivencia. Tem dia que você está imensamente feliz, mas tem dia que a tristeza vem, e essa tristeza ela tem uma fonte. E eu vou falar mais sobre isso quando nós formos meditar na palavra, mas agora eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura de Lucas 20 junto conosco, amém? Amém! Lembrando, gente, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Então, vamos lá para a leitura de Lucas 20. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: Diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: Nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: Pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei. Vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: Este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: E agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam vindo disseram: Que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse:
As Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. E depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Nesta vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: Boa resposta, mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Em seguida, Jesus perguntou a eles: Como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: Cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Glória a Deus, palavra abençoada. Amém. Quando nós olhamos para essa mensagem, a primeira pergunta que talvez você esteja aí do outro lado se faz: como que eu vou encontrar consolo em meio a essa profunda tristeza que eu estou vivenciando agora? Dani, eu ainda não estou entendendo como que eu vou trazer esse texto para essa realidade da minha vida. E é por isso que nós vamos meditar em Lucas 20 agora. E eu quero trazer hoje 3 chaves que convida você a olhar um pouco
para o que Deus tem e para esquecer, sim, nem que seja por alguns minutos, dessa tristeza, desse desânimo que hoje teu coração está sentindo. Quando nós falamos sobre o propósito de Deus, nós precisamos entender que para viver esse propósito, nós precisamos, assim como Deus ele vai trabalhar na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte para viver esse propósito. Mas o propósito não é você estar em uma estação onde você vai estar o tempo todo feliz e rindo e sorrindo, não. É uma jornada. Vai ter o dia maravilhoso, vai ter o dia difícil, vai ter o outro dia bom. E assim a gente vai se construindo nesse processo. E só vive o propósito quem suporta o processo. Em Lucas 20, do versículo 1 até o versículo 8, a gente vai ver um trecho onde Jesus ele é questionado sobre a sua autoridade. Qual a autoridade que você usa para fazer o que você faz? Mas ele responde de uma forma que faz as pessoas pararem e refletirem sobre as suas próprias motivações e autoridades. E falando de autoridade, a primeira chave é a autoridade de Deus, a autoridade que vem do Senhor. O problema é que para a gente entender sobre essa autoridade, primeiro a gente precisa entender aonde que a gente está. E muitas vezes nós estamos questionando a Deus, estamos questionando os planos de Deus na nossa vida, especialmente quando a gente está enfrentando dificuldades. Senhor, como que o Senhor diz que o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor tem plano e eu estou passando por tudo isso? Senhor, por que tanta dificuldade se o Senhor tem promessa, se o Senhor disse que, pai, eu estou aqui porque tem um propósito, o Senhor me colocou aqui para um propósito. E como que eu estou passando por todo esse cenário de dificuldade? E eu digo para você, sabe qual é a solução? E a gente também está recebendo essa palavra, amém? Estou recebendo. A solução é reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Pai, eu não entendo, mas tu já sabe de tudo. Pai, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas me permanece firme, porque eu sei que o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer lá na frente. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Quando você entende isso, escolhido, escolhida do Senhor, você avança no teu propósito. Então, que você possa aceitar que Deus, Ele tem um plano para você. Mesmo que não faça sentido agora, mesmo que as coisas não tenham clareza agora, você precisa crer que Deus está trabalhando. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, da próxima vez que você se sentir pegado aí a questionar sobre o propósito de Deus na sua vida, você vai parar, você vai refletir. E quando você fizer isso, você vai questionar exatamente isso. De onde vem a minha autoridade para questionar Deus? De onde vem a sua autoridade para você questionar a Deus? E aí, quando essa chave ela vira, você passa a confiar plenamente no Senhor. E é um segundo questionamento que eu faço para você. Será que você está de fato confiando plenamente no Senhor? A verdade é que em muitos momentos a gente diz que está confiando, mas as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes demonstram o contrário. Dani, o que eu faço nesse momento? Pede perdão, Senhor. Pede misericórdia. Misericórdia, Senhor, de mim. Porque, Deus, aumenta a minha fé. Eu preciso crer. Mesmo quando os meus olhos não veem. Mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Glória a Deus. E aí a gente vai para a segunda chave, avançando desse estudo. Em Lucas 20, do 9 ao 19, a gente vai ver a parábola, dos viticultores maus. Onde Jesus, ele conta essa parábola. Qual era o propósito de Jesus contar essa parábola? Mostrar como Deus dá múltiplas chances para que as pessoas elas se voltem para ele. Só que, na maior parte, as pessoas ignoram. Elas ignoram, até mesmo matam os mensageiros do Senhor. Foi o que aconteceu com Jesus. O povo matou Jesus. E o problema é que, olha, escolhida, muitas vezes a gente ignora sinais. Mas não é qualquer sinal. É tão tangível, é tão claro, é tão visível. Mas mesmo assim, a gente ignora. A gente não permanece. Deus envia mensagem, Deus usa profeta, Deus mostra para você. Mas você não quer aceitar. Você prefere permanecer ali cego. Sabe? Minha mãe, ela dizia assim, o pior cego é aquele que vem e não quer enxergar. Você já ouviu essa frase?
Então, quando nós olhamos para essa mensagem, nós precisamos lembrar que Deus, ele está trabalhando. Ele vai enviar pessoas, ele vai mover o que necessário for para que ele possa, de fato, nos colocar no nosso propósito. Mas viver o propósito só depende de nós. Viver o propósito é um passo de fé que nós damos. Então, escolhido e escolhida do Senhor, a solução é você estar pronto. Estar pronto para quê? Para ouvir os sinais e para obedecer os sinais de Deus na sua vida. E aí, quando a gente fala de estar atento aos sinais de Deus, é estar atento a essa mensagem, sabe? É não ignorar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, não ignorar essas oportunidades que Ele tem colocado no nosso caminho para viver o propósito dele. Então você olha para essa mensagem e o que você vai fazer? Você vai fazer hoje um inventário espiritual, sim, você vai fazer isso. Sabe? Quais são os sinais? Quais são as pessoas que você de alguma forma pode estar ignorando e que ela é peça-chave para o propósito de Deus na sua vida? Essa situação é uma peça-chave para o propósito de Deus na sua vida. Sabe? Não ignora, não ignora. Como que você pode fazer uma mudança hoje? Sabe? Como que você. E essa mudança, às vezes, é uma mudança de mentalidade mesmo, sabe? Às vezes, essa mudança é você ir para o seu marido, para a sua esposa, na sua casa, reunir sua família e dizer: olha, a partir de hoje, nós vamos fazer esse alinhamento aqui em casa, e vai ser assim. E a gente vai colocar Deus na frente disso aqui e a gente vai avançar. Amém, glória a Deus. Você pode receber essa palavra dando glória a Deus aí, aonde você Amém. está, Glória a no Deus. nome de Jesus. E aí, avançando um pouco mais, a nossa terceira chave de Lucas 20, do 20 ao 26. A gente vai ver um momento onde Jesus, ele mostra que nós devemos respeitar as leis terrenas. Mas, porque tem um mas, sem esquecer a nossa obrigação, que é para com Deus. E ele diz, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, da mesma forma que você tem que pagar os seus tributos para César, você também tem que caminhar em obediência aos mandamentos, aos princípios do Senhor. Sabe? E tem a parte de cada um. O Senhor não diz para você: olha, não vai seguir as leis humanas, não, só segue a mim. Nosso Deus é um Deus justo. A balança do homem ela pode ser injusta, mas a do Senhor não é injusta. E eu ainda digo mais, sabe? O problema é que muitos de nós nos perdemos nas obrigações desse mundo, ao ponto da gente estar tão assoberbado, tão lotado, tão atribulado, tão sobrecarregado, que a gente se esquece do nosso propósito com Deus. A gente se esquece daquilo que de fato Deus ele tem único e exclusivo para nós. Então, escolhido equilibra as suas responsabilidades terrenas com as suas responsabilidades espirituais. E eu sei que vai ter muita gente que vai dizer assim: Dani, é tão difícil. Gente, eu também vivencio isso. É difícil. É difícil. Tem dias que a gente coloca tudo no papel para fazer, mas na hora de executar, sai tudo do controle. Mas é vencendo um dia de cada vez, um dia de cada vez com o Senhor. E quando a gente faz a nossa parte, ou a gente se esforça nessa parte, Deus ele está vendo o nosso esforço. E ele vai nos ajudar a alinhar o que necessário for para ele cumprir o propósito dele na nossa vida. Então, faz essa avaliação da sua vida hoje. Veja se você hoje de alguma forma está dando realmente mais ênfase às coisas desse mundo do que de fato às eternas que Deus tem para você. E quando você fizer esse ajuste, faça esse ajuste conforme óbvio a sua necessidade, ore, consagre ao Senhor. A Bíblia diz: consagre ao Senhor os teus planos, e você vai ser bem sucedido, você vai ter sucesso. A gente precisa trazer o Senhor para perto de nós, a gente precisa invocar o nome dele, a gente precisa clamar por ele. E diante dessas chaves poderosas, onde nós falamos sobre cada uma delas como uma ferramenta de consolo em meio à tristeza, por quê? Porque eu preciso entender que muitas das vezes essa condição de tristeza é o fato de eu estar buscando mais as coisas do mundo do que a Deus. Então eu posso ter tudo, eu posso estar bem financeiramente, mas se eu não tiver Deus, se eu não tiver espiritualmente bem, todo o resto vai mal. Por isso que a palavra diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando eu compreendo isso, eu também entendo que Jesus ele está me mostrando que eu tenho muitas formas de me voltar para Ele. Mas se eu negar o Senhor, se eu disser não para o mensageiro de Deus, e se eu de fato dizer: eu amo Jesus, mas não estou nem aí para Jesus, eu estou me distanciando do propósito dele. Logo,
eu estou intensificando a minha tristeza, a minha solidão. Então você não quer isso. E é por isso que você está recebendo essas ferramentas hoje, para você avançar. E quando você entender que existe uma autoridade maior sobre a sua vida, e essa autoridade é Jesus, você também avança. Essa tristeza ela vai sendo em nome de Jesus aí, à medida que você vai trazendo essa mensagem no teu coração e praticando ela na sua vida, você vai sendo curado dessa tristeza. Você vai sendo sarado dessa tristeza. Então pega essas ferramentas, essas chaves, aplica hoje na sua vida para você alcançar essa cura, essa transformação no nome de Jesus. Com base nessas chaves que nós meditamos aqui, eu quero trazer hoje 3 reflexões para a gente analisar e para a gente avaliar na nossa vida. E a primeira que eu quero trazer, que no caso é um aprendizado, é navegar pelos desafios com orientação de Deus. Vou contar uma história para vocês. Maria era uma mulher que estava perdida na sua carreira. Ela sempre foi boa no seu trabalho, mas algo parecia faltar. Ela se sentia como se tivesse em um labirinto sem saída. Mas quando ela começou a buscar por orientação a palavra de Deus, ela encontrou a bússola que ela precisava. Essa bússola guia Maria através de decisões difíceis e ela finalmente encontra um novo emprego, que não apenas vai fazer ela feliz, mas também vai servir a outras pessoas, alinhando ela ao propósito único e exclusivo que Deus tem para a vida da Maria. Então, quando você olha para essa mensagem, você já tem um aprendizado e eu quero convidar você hoje a ir para um segundo aprendizado. A importância do nosso alinhamento com o verdadeiro propósito. Nessa história, Lucas, que é o nome desse personagem, ele tinha muitos talentos. Talentos esses que ele nunca se sentia totalmente satisfeito. Ele acertava o alvo, mas não encontrava o alvo certo. Quando ele mergulhou em estudo da palavra e passou a entender o seu propósito com Deus, ele percebeu que ele estava buscando metas erradas. Então ele redefiniu esse alvo e agora ele se sente cada vez mais firme em direção do que realmente Deus tem para ele. Nessa terceira história, nós vamos falar sobre a transformação através da conexão com Deus. E aqui eu quero falar da história de Ana. Ana, nessa personagem, ela sempre foi uma pessoa agitada, focada na carreira dela. A vida dela estava sempre ali na correria, onde ela acabava se esquecendo de olhar para dentro. Mas quando ela se deparou com o conceito do propósito de Deus, foi aí que ela precisou apertar um botão chamado reset na vida dela e começar. E esse recomeço, ela passa mais tempo em oração, estudando a palavra, onde ela passa por um processo de transformação, que foi o surgimento dessa nova borboleta, a partir desse casulo. Agora ela vive cada dia uma conexão com seu propósito, onde ela sente paz. E essa paz é uma paz incomparável, ela está livre. E quando nós entendemos que essas histórias, elas têm uma conexão com o propósito que Deus tem na nossa vida, e se você parar para ouvir, você vai ver o quanto Deus, ele está dizendo para você, muitas das vezes nós estamos vivendo, mas a gente não está sendo produtivo, a gente está só ocupado. A gente não está construindo, a gente está só ocupado. E eu pergunto para você, o que você hoje realmente quer diante do Senhor? Ai, Dani, mas eu não quero não, eu quero que Deus queira para mim, mas você pode sonhar. Não deixe de sonhar. Não deixe de buscar o Senhor e apresentar a Ele os seus pedidos. Ele é um pai bom, um pai justo, um pai amoroso. Sabe? Ele diz que se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater nessa porta, a porta vai se abrir. Então não cesse de fazer o seu clamor, a sua oração e crer na sua vitória. O exercício para casa que eu quero deixar hoje é você refletir sobre essas histórias que nós trouxemos aqui, essas chaves que nós meditamos, e pega o teu caderno espiritual, teu diário espiritual. É o momento de você realmente fazer rabiscos mesmo, no sentido de, nossa Deus, eu vou ler de novo aqui essa palavra e eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor ministre no meu coração versículos específicos. E no momento em que você faz essa releitura, eu tenho certeza que Deus ele vai trazer luz ao teu coração, ao teu entendimento. E nós já estamos chegando ao fim desse estudo. Eu quero convidar você agora, se você tem algum pedido de oração, coloca aqui embaixo no chat da plataforma. Nós, a nossa equipe de intercessão, vamos estar orando por você durante essa semana, mas também agora, nós juntos. Vamos estar declarando a bênção do Senhor, vamos estar declarando que a tristeza hoje ela vai saltar de alegria, porque Jesus já chegou aqui e quando Ele chega, tudo se transforma. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse dia, Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez
tem feito e fará na nossa vida. A nossa oração nesse dia, Pai, é que toda tristeza ela seja removida de corações. Que haja, Senhor, um destravar espiritual, uma liberdade do Teu Espírito, Senhor, em nós e dentro de nós, ao ponto, Senhor, do fardo pesado, do coração angustiado, da dor, das incertezas, das dúvidas, das preocupações. Elas sejam removidas agora, no nome de Jesus, Pai. E que agora haja um fluir de Deus. Senhor, da nossa cabeça. Senhor, descendo sobre o nosso corpo, chegando aos nossos pés. E que esse fluir de Deus traga cura, traga restauração, traga renovo, traga paz. Sim, Pai. A paz que a Tua palavra diz que excede todo o entendimento humano. Que ela repouse sobre a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E que possamos declarar verdadeiramente: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, purifica a nossa vida e derrama hoje, Pai, cura sobre nós, restauração sobre nós, Pai, no nome santo de Jesus. E a nossa oração é que essas palavras, elas se estendam também, ó Deus, em cada família aqui representada, em cada lar aqui representado, Pai, no nome santo de Jesus. E se você crê, você declara o teu amém para a glória de Deus. Querido escolhido do Senhor, nós já estamos chegando ao fim, então se você está até agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e deixa o teu like, porque quando você deixa o seu like é muito importante. A plataforma entende que esse conteúdo é bom e ela envia para mais pessoas, amém? Amém. E é isso. Que Deus abençoe sua vida. Estamos deixando aqui 2 séries para você, do Evangelho de Marcos e de Provérbios. Maratona lá, porque eu tenho certeza que vai ser profético. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.